Hoje o tema é burnout. O que é o burnout? Burnout é um esgotamento físico e mental 100% ligado ao trabalho. É o excesso de trabalho, a pressão que a gente vive, não aquela pressão que a gente já está acostumada do dia a dia, mas sim aquela pressão excessiva. O burnout ele começou a ser estudado na década de 40, 50, com os médicos, porque os médicos ainda hoje têm longas horas de trabalho, tanto é que eles fazem turnos de 12 horas, de 24 horas, e são 12 horas sem dormir, 24 horas sem dormir, e isso vai causando uma fadiga, tanto física quanto mental, que é aquilo que começou a crescer principalmente da década de 90 para cá, a necessidade muito grande de você render mais, custar menos e dar mais horas de trabalho e cada vez mais resultado. A famosa cenourinha que vai na frente do burrinho e que você nunca alcança. E essa cenourinha que você nunca alcança, que antes era visto como um fator motivacional para o funcionário, então, eu tenho alguma coisa a atingir, eu vou atingir, eu preciso daquilo, começou a virar contra a própria pessoa, contra o próprio empregador, porque o que aconteceu? Os colaboradores, os funcionários das empresas começaram a se sentir extremamente estafados, estressados, e ela chega num momento que ela começa a desenvolver uma depressão profunda, ela começa a ter medo de ir para o trabalho, começa a ter crises de choro, crises nervosas, ela acaba explodindo no local de trabalho, ela não consegue lidar mais com essa sobrecarga de trabalho gigante que começou a ser imposta para a gente, principalmente no final dos anos 90. Aqui no Brasil, a gente começa a ver, eu vejo muito pelos meus pacientes, meus colegas, meus amigos, no pouquinho, quando eu deixei RH lá 12, 13 anos atrás, eu já via esse fenômeno acontecendo e eu combatia muito, que era aquela história de você ir embora às 8 horas da noite e as pessoas darem, nossa, tá desmotivado, tá indo fazendo meio período hoje, só que seu horário de trabalho tinha encerrado às 6. Você estava indo embora às 8 horas da noite e você ainda tinha que ouvir as brincadeiras, sorrir. E muitas pessoas, eu comecei a observar que a pessoa estava com a bolsa indo embora e ela voltava, sentava para a estação de trabalho dela e continuava trabalhando mais 2, 3 horas e saía de lá às 11, meia-noite por causa dessa brincadeira. Ela começava a se sentir mal, realmente acreditando que ela estava fazendo pouco, que as outras pessoas estavam percebendo que ela trabalhava menos do que elas, e elas começavam a trabalhar mais, e cada vez mais trabalhando, e criava como assim, parecia que ficava um tomando conta, parecia não, parece, ainda está acontecendo, e cada vez de uma forma muito mais forte. As pessoas começam a observar quem vai ser o primeiro que vai levantar para ir embora. Aí a gente entrou nessa crise econômica terrível, que começou aí em 2014, 2015, foi piorando. Aí as coisas pioraram ainda mais no ponto de vista psicológico. Pessoas começaram a sofrer desse burnout com muito mais intensidade, porque várias pessoas foram desligadas, então você se sobrecarregou cada vez mais de trabalho, então tiraram pessoas, não contrataram pessoas para substituí-las e você acabou assumindo o trabalho de 2, 3 outros colegas seus que foram demitidos. Você tem o pavor de ser demitido porque você sabe que não consegue arranjar um emprego tão fácil como você conseguia antes, e aí começa todo um círculo vicioso que é eu preciso fazer mais, eu preciso entregar mais, mas quanto mais você trabalha, mais cansado é. O nosso cérebro é uma máquina que ele tem uma limitação. Então, se você fica todo dia trabalhando até às 10, às 11, amanhã às 7 horas da manhã você está de novo no trabalho, chega uma hora que tem uma estafa. E essa estafa, o burnout é muito mais do que a estafa. É o cansaço físico, é o cansaço emocional, é a sensação que te dá um branco, de você olhar as atividades que você tem para fazer e você falar, não sei o que é isso, não sei o que eu faço com isso, não tenho a menor ideia do que é isso na minha frente, e eram coisas que você sempre trabalhou a sua vida toda. A pessoa entra num processo que ela não consegue fazer
mais nada. Ela simplesmente, ela trava, ela esquece tudo que ela aprendeu, ela entra num desespero tão grande que ela não consegue, é um círculo vicioso que ela não consegue sair disso. E cada vez ela vai ficando mais desesperada porque ela não consegue sair dessa situação. Quando você perceber, não deixa chegar nessa situação do estresse total, da síndrome do burnout, quando a gente fala daquele surto de travei, eu não entendo o que está escrito aqui, não sei nem mais mexer no computador que está na minha frente. Antes de acontecer isso, quando você perceber que você está irritadiço, que você anda triste mais do que o normal, que no domingo você começa a passar mal, porque você já lembra que você tem que trabalhar, quando na sexta-feira você começa a se sentir extremamente ansioso, desesperado, não porque, ai que bom, amanhã é sábado, não, porque amanhã você não pode trabalhar, porque vão ter coisas que podem acontecer no sábado e no domingo e que você não estará lá para resolver, e quando você chegar na segunda-feira, o seu chefe vai te cobrar, vai ser uma coisa terrível de você começar a fantasiar o pior cenário possível que possa acontecer no final de semana. Então, ao invés de você usar o seu final de semana para você conseguir descansar, não, você não consegue desligar de jeito nenhum. Você começa a pensar no trabalho, abre e-mail, começa a ler, continua trabalhando no final de semana com medo que alguma catástrofe enorme vá acontecer na segunda-feira, caso você não faça aquilo que você tem que fazer. Então, pessoal, a hora que você perceber ansiedade na sexta-feira ou quinta-feira, quando está chegando sexta-feira, com aquela tristeza de que, ah, meu Deus, vem sábado e domingo, pode acontecer alguma coisa terrível e eu não estou trabalhando, o domingo à noite começa a ser um momento de desespero, ao mesmo tempo que você quer ir trabalhar, você tem muito medo de que possa ter acontecido alguma coisa ruim, um cansaço que quanto mais você dorme, mais que você fique sentado ou faça atividades de lazer, você continua se sentindo cansado, não tem nada que passe esse cansaço. Para, de novo, é um sinal de que tem alguma coisa muito ruim, muito errada. Então, não deixa isso continuar e avançar para uma depressão profunda, uma estafa gigantesca que vai precisar, inclusive, te afastar do seu ambiente de trabalho. A hora que você perceber todo esse mal-estar, tudo o que acontece, procura ajuda. É o momento certo de você parar, procurar ajuda e não deixar essa doença, burnout é uma doença, sim, ela se estabelecer na sua vida. Não tenha medo, procurar um psicólogo e um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de loucos, é médico que nos ajuda a tomar remédios, a nos entender para ter uma vida normal. Um beijo e cuidado com o nosso trabalho.